Olá, boa tarde a todas e todos, boa tarde, Rede Municipal de Educação de Almirante Tamandaré. Para nós é uma alegria enorme começar mais uma live. Hoje essa live que é excepcionalmente na quinta-feira, por causa da nossa convidada, que daqui a pouco eu já apresento. Né? Geralmente as nossas lives são segundas, quartas e sextas-feiras, mas por uma questão de agenda, a nossa live é excepcionalmente hoje na quinta-feira. A gente vai dar um pouco prosseguimento daquela live da semana passada em que eu falava com a Dulce, a gente trocava uma ideia com todo mundo sobre as questões relacionadas à Lei 10.639, 11.645, que é o ensino da história e da cultura afro-brasileira, a famosa política, né, pública das relações étnico-raciais, a educação para as relações étnico-raciais. Então, eu gostaria de já convidar todos e todos que estão nos ouvindo, todos os nossos professores e professoras, os educandos e as educandas da rede, todo mundo que estiver aí, as famílias, enfim, toda a comunidade, para dar o seu boa tarde aqui, dar o seu fazer o seu comentário, fazer perguntas, colocar colocações para a Aline, enfim, para a gente criar, sim, um debate. Essas lives que a gente propõe é menos para ser uma palestra, uma aula aberta, mas sim um diálogo, porque a gente acredita que é no diálogo que a gente vai construir uma cidade educadora, né, que implemente a educação integral, enfim, que tenha, enfim, que possa fazer com que a cidade ela se emancipe ainda mais. Né? Então, boa tarde para todo mundo que está chegando. Estou vendo aqui já vários comentários de várias professoras, né? E também gostaria, então, de já dar as boas-vindas e anunciar a nossa convidada de hoje, a professora Aline de Giuseppe. Professora Aline de Giuseppe, ela é mestra em educação pela Universidade Federal do Paraná, também é doutoranda lá do mesmo programa, né, de educação. Minha amiga pessoal, a gente já quase morremos juntos, né, Aline? Mas a gente escreve Essas juntos, coisas a gente não conta, assim. exatamente. A gente já tem uma parceria grande de trabalho há muito tempo, e somos muito amigos, então a Aline é uma pessoa que vem pesquisando a intelectualidade negra, a intelectualidade feminista e feminina negra, né, no Brasil, em relacionado à educação. Então, hoje, nessa live, enquanto a gente está discutindo, né, enfim, a concepção de um novo currículo, né, que vai valer por 10 anos, um currículo que promova as diversidades, que enfrente as violências, que promova também a educação integral. A gente precisa discutir não só as questões relacionadas à raça, mas também ao gênero. Então, a Aline hoje está conosco, né, ela que pesquisa, ela que vive, ela que leciona, ela que é uma mulher negra, né, aqui da nossa região metropolitana, enfim, paranaense. Então, e professora também, né, nossa colega de classe. Então, Aline, seja muito bem-vinda. Já agradeço também a sua disposição, a sua disponibilidade em estar conosco. E eu já te passo a bola aí para você dar o seu boa tarde para a nossa rede. Beleza. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu já sou uma velha conhecida de Almirante Tamandaré, né? Justamente porque eu e Pedro somos amigos pessoais, então já fiz algumas formações nas escolas de Almirante, já fizemos um bate-papo em algumas praças, sempre com as questões de africanidade, as questões de gênero, de raça, e agora de modo remoto aqui com vocês. Então é um imenso prazer poder contribuir, poder provocar um pouco, né? Porque como o Pedro disse, né? A ideia não é ser uma aula, não é ser uma palestra, não é eu falar e vocês obedecerem ou coisa do tipo, não é nada disso, mas sim provocar pensamentos, né? Nesse momento que é tão importante que é a construção de um currículo que vai valer para os próximos 10 anos. Então, vou me apresentar de novo, Pedro, agora do meu jeito. Por favor. Então, meu nome é Aline, sou professora da rede privada de Curitiba, eu dou aula de História e Filosofia, sou filósofa por formação, mestre em educação, doutoranda no programa de educação da Federal do Paraná. Eu estudo intelectuais negras brasileiras, né? Esse foi o estudo que eu desenvolvi no meu mestrado, e é o estudo que eu pretendo desenvolver agora no doutorado, mas a tese é sempre uma coisa nebulosa, a gente ainda vai descobrir o que vai acontecer. Dentro desse estudo, eu quero muito colocar os conceitos, os termos de territorialidade, que eu sei que é um dos termos que vocês estão trabalhando, de cidade educadora, de entender que a educação ela não é só um processo da educação formal de dentro da escola, das instituições, mas sim da cidade como um todo, do território como um todo. Então, por isso eu tenho muito interesse em aprender com vocês, em ouvir vocês, façam bastante comentários, perguntem bastante coisa,
dividam bastante experiências, por favor. Então é isso. A Aline preparou, então, acho que um fio argumentativo para a nossa conversa aqui, né, Aline, para a gente já esquentar os motores. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar esse nosso debate. A gente sabe que a Lei 10.639, ela tem, em 2003, né, ou seja, ela vai completar, está perto de completar 20 anos, e é um desafio muito grande para a gente poder implementar ela nos nossos contextos de educação, né? Enfim, ela se dá não só na educação infantil, mas ela perpassa todo o processo de aprendizagem, enfim, dos ensinos formais, que é da educação infantil, como eu disse, até o ensino superior. E essa lei, a gente não pode pensar ela separada das questões de gênero, né? Porque, enfim, eu acho que é uma coisa que você vai também poder contribuir conosco no debate. A raça e o gênero são estruturas, pelo menos quando são vistas de forma a distinguir as pessoas, enfim, por causa da sua raça, por causa do seu gênero, são questões muito sérias e muito problemáticas para o nosso país. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o papel da mulher na educação, sobre o papel, enfim, da mulher na sociedade, já chamando e trazendo um pouco esse tema, e por que a gente tem que pensar isso na nossa vida cotidianamente, e ainda mais nos contextos da educação relacionados às relações étnico-raciais. Legal, bom pontapé inicial. Sim, preparei um fio argumentativo e era assim que começaria de qualquer maneira, né? Então, quando a gente fala do papel da mulher na educação, a gente tem que pensar primeiramente nas contribuições das lutas feministas, né? Porque eu só estou podendo falar aqui para vocês hoje, só estou podendo falar que sou mestra, que estou fazendo um doutorado, que sou professora, estou vendo os comentários, a maioria dos comentários ali são de mulheres. Então, todas nós só estamos aqui devido às lutas feministas, né? Senão não poderíamos trabalhar, não poderíamos ter estudado, não poderíamos ganhar nosso próprio dinheiro, não poderíamos ter aí um computador, um celular só para nós. Então, eu acho que a gente tem que... Esses comentários vão aparecendo aqui, eu fico com vontade de ler. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que dar valor a essa luta, né? Essa luta das mulheres feministas que vieram antes de nós, que deram a vida para a gente estar aqui. Depois eu quero falar um pouco mais também sobre a questão do feminismo negro, né? No meio disso tudo, que também é uma outra luta, né? Uma luta que foi travada dentro do próprio feminismo. Mas você havia perguntado sobre o papel das mulheres na educação, e eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, imagino que majoritariamente as profissionais da educação de Almirante Tamandaré são mulheres. Sim, de educação infantil até o... Sim. Geralmente, né? A gente vê que são mulheres. Então, assim, como nós, mulheres, podemos contribuir para a educação dos nossos jovens e das nossas jovens, né? Pensando que estamos ali, estamos desenvolvendo um papel, somos olhadas muitas vezes como talvez o único sujeito intelectual daquela criança. A gente não sabe, mas isso acontece muitas vezes, né? Como um certo modelo para aquela criança. Então, como que nós, mulheres, eu provoco já esse pensamento, né? Já de primeira, como que nós, mulheres, podemos... como que a gente pode pensar, de fato, num currículo que seja antirracista, antimachista, antipatriarcal, ou seja, um currículo interseccional, né, que trabalhe com várias perspectivas ao mesmo tempo, sendo que o nosso aluno, a nossa aluna que olha para a gente, vê a gente como modelo, né? Então, esse é o nosso grande papel na contribuição da educação para esse jovem, para essa jovem, que é um papel fundamental. Né? Eu fico imaginando, eu não trabalho com a educação infantil, mas como é importante pensar numa educação infantil que seja plural, que seja democrática de fato, né? Quando a gente fala democrática, não é uma questão, a democracia não se encerra no momento que você dá o seu voto, né? É uma democracia de fato, onde todos possam ser ouvidos, todos possam ser vistos como de fato cidadãos. Então, para a criança, a professora da educação infantil é o primeiro modelo intelectual. Então, sim, nós temos um papel fundamental nessa luta. Esses dias tem uma professora da Universidade Federal do Paraná, que é a Lucimar Rosa Dias, e ela deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, e ela falou uma frase que ficou muito
famosa nas redes sociais, e quando eu li pela primeira vez me soou um tanto quanto otimista, mas um tanto quanto verdadeira, que ela falou que ela acredita que a educação infantil pode sim desconstruir o racismo estrutural. E parece um pouco até inocente falar isso, mas é a verdade, né? Porque é o primeiro modelo intelectual que a criança tem é a professora da educação infantil. Então, o nosso papel como professora, agora aumento, né, para todos os outros segmentos, é um papel fundamental. Primeiro que nós representamos o Estado ali, representamos o município, representamos um papel intelectual para aquelas crianças. Então, elas vão se espelhar nas nossas atitudes e nas nossas falas. Como é que vai? Eu continuo falando assim? Você vai. Como é que vai Pode ser, amiga. Pode ir falando aí que a gente vai daqui a pouco considerando os comentários que forem aparecendo, tá? Ok. Então, entrando um pouco dessa breve, né, super brevíssima, que eu vou falar a história do feminismo, porque podia ficar dias e dias e dias falando da história do feminismo brasileiro e não ia terminar de falar ainda. Então, a gente não tem ainda um ponto inicial, né? É muito difícil você falar, aqui começou a história feminista, porque a história feminista sempre existiu, sempre houve resistência, né? Do mesmo jeito que sempre houve opressão do patriarcado, sempre houve resistência por parte das mulheres. Mas a gente pode considerar o movimento sufragista, né? Que é o movimento pelo voto das mulheres ali no final do século XIX, depois passa para o século XX, e nas últimas décadas, né, talvez ele esteja ganhando mais força ou esteja sendo mais visível, né? Acho que essa é a segunda opção, né? Esteja sendo mais visível. Das mulheres do movimento feminista ainda lutar por igualdade de salário, por igualdade de oportunidades. E, no meio disso tudo, o movimento feminista esqueceu propositalmente de algumas outras pautas que eram as pautas das mulheres negras, né? Então, enquanto as feministas brancas lutavam por igualdade de salário, as feministas negras lutavam para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, eram pautas diferentes, né? Por isso que, como o Pedro já anunciou no início dessa live, e na live que ele fez na semana passada, que eu assisti, não tem como pensar raça separado de gênero, é impossível, ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, né, onde 50%, mais de 50% da população se autodeclara negra. Então a gente não consegue pensar raça separado de gênero, e assim tem que ser no currículo também, né? Por isso essas provocações, como é que a gente pode colocar no nosso currículo escolar, colocar no nosso dia a dia escolar, não só no dia 20 de novembro, não só lá no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, não só em comemorações do Dia das Mães ou coisa do tipo, como é que a gente pode colocar isso, essas questões de raça e gênero, e entendê-las como questões que não podem ser pensadas separadamente, como colocar no currículo. Eu não vou dar uma fórmula mágica para vocês, porque vocês sabem muito mais do local de vocês do que eu. Eu estou aqui para provocar esses pensamentos, né? Passando então um pouco para frente, estou aqui com a minha cola. Quer falar alguma coisa? Bom, eu vou fazer então, enquanto você olha aí a sua colinha, eu vou considerar então alguns comentários, porque já que a gente tem essa proposta de dialogar com todo mundo que está aí, eu gostaria então de reiterar, então, boa tarde para todo mundo, tem muito boa tarde aqui. A Stephanie Ramos, né, nos diz que como me inspira e me deixa feliz ver mulheres como a Aline ocupando o espaço que ela ocupa. Tem professoras aqui colocando seu boa tarde também. Gente, coloquem questões, tá? Dúvidas, sugestões, para a gente poder considerar aqui também. Compartilhem ideias, né? Isso, a Eliana Matos, que eu acho que foi, inclusive, a sua colega, né, de pós-graduação, nossa querida professora Eliana, nos diz: Almirante Tamandaré, discutindo o currículo, discute a luta do povo negro pela igualdade de oportunidades. Isso mesmo. A Marcela Roberta também nos diz: grata pelas mulheres que abriram esse caminho. Né? Nós somos o sonho das nossas ancestrais em construção, ainda porém com muitas conquistas. A Stephanie também nos diz. Lindo. Aline, nessa sua primeira parte da sua fala, você nos coloca a importância, enfim, da discussão, da gente não poder pensar de forma nenhuma as questões da raça separadas das questões de gênero, porque a gente sabe que as opressões, elas são, vamos pensar assim, estruturais e estruturantes da nossa sociedade, né? E na primeira live que a gente fez sobre esse tema, eu pude tratar um pouco mais das questões relacionadas especificamente à raça. Eu queria que você pudesse
talvez aprofundar um pouco mais de por que o gênero também pode ser considerado como uma violência que é estrutural na nossa sociedade, né? Enfim, por que é importante a gente repensar a nossa postura enquanto sociedade questionando esses papéis de gênero. Legal, legal. Sim, são opressões estruturais e estruturantes. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que a partir da estrutura do Brasil que isso aconteceu, né? Na verdade, o Brasil se estruturou a partir dessas opressões e continua se estruturando a partir dessas opressões. Eu e o Pedro, a gente tem uma frase que a gente fala que o racismo é o crime perfeito, né? E eu digo mais, o machismo também é o crime perfeito, porque ele faz a própria vítima se culpar, se colocar sempre para baixo e entender que nunca será o suficiente, nunca poderá ser suficiente. É a mesma coisa que o racismo faz. Por isso que não tem como pensar uma coisa sem a outra. Eu vi que você indicou o livro da Angela Davis na última live, então vou reforçar essa indicação. Temos essa, Angela Davis, maravilhosa, né? Que é uma filósofa estadunidense, negra, que sempre e que fala isso pra gente, né? Que não devemos pensar essas opressões de maneira diferente. Fala mais, né? Fala da questão de classe também, de classe social, né? Então, por isso que o livro dela se chama Mulheres, Raça e Classe. Quem tiver interesse no assunto, é uma leitura fundamental e é uma ótima leitura para a gente pensar essas questões no currículo também. Mas falando sobre as opressões, sobre a opressão de gênero especificamente, né? Há uma discussão, a gente não sabe qual é a mais antiga de todas, também não sei se vem a ser esse caso de ver qual é a mais antiga de todas. O que a gente sabe é que desde o início, quando eu penso assim em início de Brasil colonizado, né, se estruturou através também de um patriarcado, né? O patriarcado tem essa ideia do pater, né, do pai, ou seja, o homem que comanda a sociedade, o homem que comanda a casa, comanda a sociedade. Se não é o pai, é o companheiro. Se não é o companheiro, é o irmão, é o homem mais velho, mas nunca é a mulher, né? Nunca é a mulher que é considerada cidadã. Inclusive, na história do Brasil, a gente vê que em alguns momentos, até mesmo os homens negros escravizados tinham algum tipo de direito ali, por exemplo, o começo ali do voto, mas as mulheres ainda não tinham, né? Nem as brancas, nem as ricas, enfim. Então, por isso que são opressões que andam lado a lado, né? São opressões que estruturam, e tem essa ideia de estruturar uma sociedade, e estrutura até hoje, né? É só a gente fazer um exercício mental que é bacana, quando você pensa, assim, numa empresa muito grande, assim, numa dessas grandes empresas, e você pensa num líder para essa empresa. Você nunca pensa numa líder mulher, você pensa num líder homem que está ali engravatado, um homem branco, estudado. Dificilmente você pensa numa líder mulher, sobretudo numa mulher negra, né? Que é uma coisa que causa muito espanto ainda. Minha pesquisa do mestrado, minha dissertação foi sobre mulheres intelectuais negras. E um dos dados que eu achei é que apenas 0,4% dos doutores e das doutoras do Brasil todo são mulheres negras, que trabalham, né, efetivamente nas universidades públicas. 0,4%, não chega a 1%. É só a gente fazer esse exercício. Vamos pensar aí na nossa formação desde educação infantil até graduação, magistério, pós-graduação, quem teve a oportunidade de fazer, quantas professoras negras nós tivemos, né? Eu só tive agora, né, na minha última formação. Minto, tive uma lá no Fundamental 1, né? Mas tive agora na minha última formação, que é a minha co-orientadora, que é a única professora negra. Não, agora temos a Meg também, né? Mas só temos as duas professoras negras de todo um departamento. Então, não existe a possibilidade de você pensar raça sem gênero, e digo mais, não existe também essa possibilidade de não pensar em classe social, né? Apesar que algumas pessoas ainda deixam de lado o debate de classe, né? A gente volta para um debate marxista de classe social, e ele precisa ser feito, ainda mais quando a gente fala do Brasil, que é um país extremamente desigual, que é um país onde a concentração do dinheiro está na mão de pouquíssimas pessoas, e essas pouquíssimas pessoas são homens brancos. Respondi? Entendi. Sim, sim, sim. É que eu vou fechando meu microfone aqui para não dar interferência. Sim, Mas sim.
É curioso, né, Aline, porque você fala dessa realidade da pós-graduação nas universidades, que apenas 4% das pessoas doutoras, né, que de fato trabalham lecionando nos grupos de pesquisas, têm 0,4. 0,4, isso mesmo, que é pior ainda, né, que são mulheres negras. A gente vê na educação pública, eu acho que nos anos iniciais, assim, uma maior presença de mulheres negras na educação. Né? E aí a gente entende a educação e educadores não só como professores que estão na sala de aula ensinando seus alunos e alunas, enfim, os educandos, mas também toda a comunidade escolar, né? Seja os profissionais da limpeza, os profissionais da alimentação, enfim, toda a comunidade escolar, a gente vê uma maior presença das pessoas negras que vai se afunilando na medida em que o estudo, eu acho que as modalidades de estudo também vão avançando. E aí eu gostaria de também fazer uma provocação, porque isso também é uma questão de um racismo estrutural, né? Que essas pessoas, e também de um machismo, obviamente, que as coisas não se separam, porque esses dois âmbitos de desigualdade fazem com que essas pessoas, especialmente mulheres negras, não tenham ascensão social, né? Não possam, enfim, ascender a cargos de liderança, enfim, é muito difícil. Então, por isso que é pertinente, é importante a gente discutir essas questões na educação, ainda mais se a gente está promovendo, então, uma educação integral no território, né, entendendo que todas e todos somos educadores. Eu gostaria de fazer, então, algumas outras considerações de comentário, Aline. Tá? A Lúcia Lima diz que a mulher, aos poucos, vem ganhando espaço na sociedade, ela é do CME Reino Encantado. A Manuela, ela diz, acredito que toda mudança inicia na educação infantil, né? Nem toda criança tem bons exemplos em casa, por isso é importante o direito da criança a uma vaga na educação infantil, né? Isso aí. A Marcela nos faz uma sugestão, né? A série Coisa Mais Linda, que eu acho que é na Netflix, né? É fantástica para ter uma ideia do que as mulheres passaram até aqui. Também tem um comentário da Clarice Cancian, que diz, na educação infantil se desconstrói todo o preconceito que vemos ainda dentro de algumas famílias, né? Que é um espaço, principalmente, de sociabilização, enfim, né, de vivência das diversidades. A Sara Mendonça de Paula, né, nossa grande também parceira da Secretaria da Educação Infantil, ela coloca aqui, acredito que as práticas pedagógicas não podem estar desconectadas dos contextos e realidades dos educandos. Logo, é importantíssimo o currículo nos provocar para essas reflexões. E o último comentário por hora, eu considero o comentário da Salete Alves, ela diz, somos da luta por essa justiça, por nosso sangue imaculados, gritando por justiça. Não ao preconceito de gênero e raça. Temos que trabalhar sim no currículo, isso faz parte de nossos princípios orientadores. Maravilha esse debate. Então, muito obrigado por todos vocês que têm contribuído, encorajo mais ainda os comentários, né? E, Aline, nesse sentido que a gente está pensando estratégias, que a gente tem debatido com os nossos pares, a gente tem feito a estratégia de pensar a caravana da educação, né? Antes da pandemia, a gente tinha a grande oportunidade de nos encontrar fisicamente com a comunidade, fazendo audiências públicas em que as famílias, os comerciantes, enfim, toda a rede local que, vamos dizer assim, abraça essa escola, né, que vive esse território onde a escola está inserida, pudesse ser ouvida, pudesse fazer suas colocações, não só para construir um currículo, mas também para pensar a educação na cidade, né? E aí, nesse sentido, agora a gente tem, por causa da pandemia, feito as caravanas online, mas ainda assim criando subsídios para a gente pensar uma reformulação curricular. E aí, nessa perspectiva que a gente tem pensado e discutido entre nós, enfim, toda a sociedade, eu queria te perguntar, assim, se você pode, talvez, indicar quais são o que não se pode estar fora de um currículo, eu acho, que pensa as questões de raça, gênero e classe, enfim, todas essas questões que são, como você bem coloca, interseccionais, ou seja, que elas se cruzam, né? Como que um currículo ele pode criar essas estratégias para, de fato, remover essas barreiras que tanto impedem com que as pessoas possam ter o seu direito efetivado de uma forma, enfim, global, né? Legal, legal. É uma pergunta difícil, né? E bem importante de ser feita, na verdade. Mas eu acredito que, assim, só dessa iniciativa de pensar esse currículo de uma maneira mais plural, de provocar para isso, já é um grande passo.
Um outro passo que a gente pode pensar é não colocar esses temas como apenas projetos para serem feitos uma vez ou outra ao ano. Você bateu essa tecla na sua live também, né? De não só no 20 de novembro, todo mundo no 20 de novembro vai lá e faz um trabalho sobre valorização da cultura negra. No 8 de março, vamos lá, fazemos um trabalho sobre mulheres importantes na história. É importante que isso esteja sempre, que seja contínuo no currículo. Por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva de história do Brasil, ou a história do mundo no geral, sobre qual perspectiva que a gente está contando essa história do Brasil, né? Sobre a perspectiva do colonizador, sobre a perspectiva do europeu? Será que a gente não deveria, talvez, contar sobre outras perspectivas, as perspectivas dos povos originários? E para isso eu tenho uma outra indicação, que é um livro maravilhoso do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Gente, esse livro é super curtinho, lê super rapidinho, tem PDF e vale muito a pena. A gente está contando a história sobre a perspectiva dos negros, a gente está contando a história sobre a perspectiva das mulheres. Nossa, mas então quer dizer que a gente não vai mais contar sobre a perspectiva dos colonizadores, só sobre essas outras? Não. Né? Se a gente fala de um currículo plural, de um currículo democrático, a gente vai contar sobre todas essas perspectivas. Não é um trabalho fácil, porque requer pesquisa, requer estudo, requer conversa, requer talvez não são coisas que são tão fáceis assim de achar, porque a gente é colonizado e a gente tem essa mente colonizada, eu digo todos nós temos essa mente colonizada, então a gente tende a achar, por exemplo, quando falo de história, né, a gente tende a achar que, não digo todos nós, né, uma coisa geral, assim, que os indígenas não resistiram o suficiente, que os negros aceitaram o período de escravização. É isso que é nos passado, é isso que foi nos passado, e talvez por isso que seja tão difícil para a gente pensar hoje num currículo que englobe raça, gênero e classe social, porque isso não foi passado para a gente durante a nossa formação, tanto na nossa formação infantil, fundamental 1, 2, médio, quanto na nossa formação na graduação, pós-graduação, quem teve a oportunidade. Então é muito difícil e também são assuntos que são tabus, né, hoje na sociedade, né? Então todo mundo sabe que o Brasil é um país racista. Todo mundo sabe que o Brasil é um país machista. Todo mundo sabe de casos de machismo, sabe de casos de racismo, mas não é todo mundo que consegue sentar e conversar sobre isso sem que esse assunto vire um tabu. Né? Justamente porque é o que a gente fala, que o racismo é um crime perfeito, o machismo é um crime perfeito, ele acontece, eles acontecem, todo mundo sabe que acontece, mas a gente não consegue conversar de fato sobre isso, né? Eu imagino assim, ó, quando vem quando acontece na sala de aula alguma ação racista, alguma coisa racista, eu imagino que a professora muitas vezes não sabe lidar com aquilo, não é uma incompetência da professora, não é isso que eu estou dizendo, a gente não foi ensinado a lidar, né? A gente não sabe o que fazer, poxa, levo para a coordenação, faço uma denúncia, repreendo essa pessoa aqui agora, deixo quieto e finjo que nada aconteceu, o que eu vou falar para essa pessoa? Será que o que eu falar vai magoar a outra pessoa? Justamente porque é um assunto tabu, né? Não se conversa isso dentro da sala de aula, consequentemente, não se conversa isso nas casas, né? E não se conversa isso diretamente na sociedade. Tem uma outra professora da Federal que ela fala assim, que o racismo só vai ter só vai conseguir ver um horizonte para o fim do racismo quando for uma conversa de sofá. Quando a gente puder conversar isso dentro da nossa casa, sem ser um tabu. Isso vale a mesma coisa para as questões do machismo, né? Quando o feminismo não for tão mal visto do jeito que ele é, né? Com sempre essa questão negativa, né? O dia que não for tão mal visto, o dia que a gente puder ter uma conversa franca sobre isso, sem tabu, é o dia que a gente vai ver um horizonte de um fim para isso aí. Eu espero que isso seja próximo, eu boto fé nas próximas gerações que estão vindo aí com tudo, né? Eu espero, né? Que isso aconteça, mas para as próximas gerações virem com tudo, a gente também precisa ensinar eles a irem com tudo, precisa ensinar eles que essa é uma conversa que precisa ser feita de uma maneira muito franca, isso precisa ser estudado, isso não foi passado para a gente,
igual as outras coisas foram passadas, então a gente precisa sim estudar. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal nas caravanas da educação, nesses grupos de estudos, né, que vocês fazem, porque é um assunto que não nos foi passado, então a gente precisa sentar a bundinha na cadeira mesmo e estudar sobre isso, ver vídeos sobre isso, ler textos sobre isso, é o único jeito de aprender. Eu tive uma grande professora que falava muito da questão da relação bunda e cadeira na educação, né? Que a gente precisa ter esse tempo de sentar, de refletir, mas também de conversar com as pessoas, né? Enfim, de andar na rua, de ver as diversidades, da gente poder casar a nossa prática, né? E pensar aonde o nosso pé pisa, que eu acho que é o grande ensinamento que a gente tem aí dessas perspectivas que visam ampliar o nosso olhar, descolonizar o nosso saber e propor, enfim, intervenções que sejam transformadoras na sociedade, né? A Sim. Eliana Matos nos coloca uma provocação, uma pergunta barra provocação. Minha colega de mestrado? Colega, exatamente. Ela diz assim, é só por meio do voto que vamos conseguir ascender aos cargos de chefia ou os movimentos sociais podem e devem reconfigurar as classes dominantes e a herança do nepotismo branco no poder? É uma pergunta meio retórica. Podem, devem, fazem e vão continuar fazendo. Por isso que a gente também tem que dar valor para os movimentos sociais. A gente tem que... Primeiro que a gente tem que entender que nós mulheres, sobretudo nós mulheres negras, só estamos aqui hoje pelos movimentos sociais. Esse é o primordial. Ponto, né? A nossa ancestralidade vem antes da gente, obviamente. Segundo, que a gente tem que dar valor, sim, para os movimentos sociais. Todas as nossas conquistas foram devido aos movimentos sociais. Então, sim, eles podem... Inclusive, a conquista do direito ao voto foi uma conquista dos movimentos sociais, né? Eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda, mas eu sou uma pessoa um tanto quanto otimista, porque eu tendo a acreditar, assim, que uma certa melhora. Então, eu acredito que a gente já melhorou muito em alguns aspectos, em outros nada, ou talvez até pioramos em alguns outros, mas eu acredito que há uma melhora sim, e eu acho que o movimento social... Acho não. Eu tenho certeza que os movimentos sociais, eles precisam andar junto com a gente, nós precisamos andar junto com os movimentos sociais, fazer parte desses movimentos sociais, criar outros movimentos sociais dentro dos movimentos sociais, justamente para entender que os movimentos sociais fazem parte da gente. Não tem uma pessoa sequer que não tenha conquistado alguma coisa devido aos movimentos sociais. Então, sim, eles fazem parte, eles precisam ser ensinados de certa maneira na escola, a partir de perspectivas deles mesmos. Eu tenho até fui ver se tinha um livro aqui, tem uma intelectual chamada Nilma Lino Gomes, que ela tem um livro sensacional que é o Movimento Negro Educador, e ela coloca o movimento social negro como de fato um educador, no mesmo nível que a escola é educadora, né? Porque é no movimento social que você senta a bunda na cadeira e você lê as coisas, é no movimento social que você conversa entre seus pares e você entende as coisas que estão acontecendo, é no movimento social que você ouve os mais velhos e você ouve dicas e entende as coisas, é no movimento social que você entende a sociedade também. É claro que isso não é uma exclusividade do movimento social, né? A gente pode fazer essas outras coisas sem fazer parte de algum movimento, é óbvio, mas o movimento social tem muita importância sim. Beijo, Eliane. Tem outros comentários também. A Maria Silva disse: eu tive só na faculdade PUC, professor Clóvis Amorim, o melhor de todos. Eu acho que ela está falando dos professores negros, né? A Luciana disse... E não é uma mulher, né? É um homem. É um homem, exatamente. Veja só. A Luciana Oliveira diz: mulheres mostrando que a sociedade pode mudar, não importando raça ou cor. Parabéns, Aline. Aqui a gente tem... eu vou fazer uma consideração de mais esse comentário, para a gente depois passar para a próxima provocação aqui, né, que a da Lília Nascimento, ela diz: a raça negra precisa se valorizar mais, eles mesmos são complexados e se sentem menos. Bom, é um debate para a gente discutir, né? E aí a Alcione também diz: infelizmente a desigualdade é muito grande. E aí, para enfim, encerrar essa também parte de considerar os comentários agora, excelente reflexão, a Tatiana Oliveira diz: é extremamente importante refletirmos e dialogarmos sobre a carência, falta de oportunidade e reconhecimento da mulher na ciência, pesquisa no mercado de trabalho, seja ela negra ou não. E aí, Aline, nesse comentário da Tayana, desculpa, Tayana Oliveira, li seu nome errado, Tayana. Eu gostaria de também te perguntar, porque a gente sabe que uma das questões que faz com que haja desigualdade de gênero é geralmente a gente
ter preconcepções de que certas coisas são coisas de menino, certas coisas são coisas de menina. E aí isso a gente vê refletido diretamente, principalmente, como a Tayana diz, nas práticas de ciência, por exemplo. Geralmente o ensino das ciências ditas duras, exatas, em tese é coisa de menino, e as ciências que são mais voltadas à educação, ao cuidado, à saúde, são coisas de menina. E aí eu queria chamar essa atenção para você falar um pouquinho mais para a gente desses papéis, como que a gente também pode pensar nessa desconstrução e fazer com que mais pessoas tenham mais oportunidade, que não sejam limitadas aos seus papéis de gênero, né? Porque isso é muito limitador da nossa existência também. Essa questão é muito importante, né? E acho que mais importante ainda na educação infantil, nos primeiros anos ali, que a gente costuma ser determinante, né? Então, esse tipo de brinquedo é para menino, esse tipo de brinquedo é para menina, essa cor é para menino, essa cor é para menina. É o que você falou, né? Das ciências duras sendo para os meninos, e das ciências humanas, das ciências da educação sendo para meninas. Poxa, aí a gente tem a faca e o queijo na mão justamente para poder fazer o contrário disso aí, né? Ainda mais as professoras da educação infantil, estou jogando essa responsabilidade mais ainda em vocês aí, no colo de vocês, justamente para provocar, né? Do seu gênero não ser determinante com o que você quer fazer, com o que você deseja fazer. O que eu quero dizer assim é que não tem problema nenhum uma criança, uma menina querer brincar de boneca, mas também não tem problema nenhum um menino querer brincar de boneca, né? O seu gênero não é determinante. É isso um pouco que essa luta feminista trava também, né? Não as mulheres serem melhores que os homens, mas não, essa igualdade de oportunidade, né? Essa igualdade. Então, a gente vê isso na universidade até hoje, quando a gente vai nos cursos de engenharia, né? No campus, que são os campos dos cursos de engenharia, majoritariamente são compostos por homens. Agora, quando você vai no curso de pedagogia, é difícil você ver um homem, né? Quando você vai no curso de enfermagem, é difícil você ver um homem. Então é isso, durante muito tempo, e por isso que o machismo estruturou a nossa sociedade e continua estruturando, porque a gente está em 2020 e a gente ainda vê isso. Então, durante todo esse tempo, esse machismo serviu para colocar as mulheres naquele lugar e naquela prateleira, e vocês ficam aí, pronto. Né? Qualquer uma que quiser sair daí vai ter que ser a diferente, vai ter que desbravar novos terrenos ou coisa do tipo. E o homem também, o homem naquela prateleira, porque, gente, não é só a mulher que sofre com machismo, o homem também sofre com machismo, porque ele não tem a possibilidade de ser sentimental, aquilo lá, o homem não pode chorar, né? Ele não tem a possibilidade de ser sentimental, ele não tem a possibilidade de ter algum tipo de vulnerabilidade, que ele já é tido como um homem que não é um homem, né? É isso que a gente ouve, né? Então, por isso que eu acho que nessas situações, as professoras da educação infantil, elas têm a faca e o queijo na mão para tentar desconstruir isso já desde a infância. Mas é claro que não é uma responsabilidade só delas, né? É uma responsabilidade do lar da pessoa no geral, da cidade educadora no geral e da continuação dos outros segmentos. Porque não adianta as professoras da educação infantil desconstruir e o aluno vai para o Fundamental 1, Fundo 2, ensino médio, e isso for construído novamente na cabeça dele, né? Então, por isso que precisa por isso que esse currículo precisa ser pensado numa totalidade, né? E precisa ser pensado com as professoras de todos os segmentos, os professores de todos os segmentos. Eu queria fazer um comentário também sobre um dos comentários, né? Sobre a valorização da pessoa negra, que alguns não se valorizam. Sim, eu concordo com esse comentário, mas daí, de novo, a gente volta para a questão do racismo, que é estrutural e estruturante, né? Então, a gente vive num país onde mais de 3 séculos, nós temos aí, desde a invasão de Portugal, temos aí 520 anos. Desses 520 anos, temos 4 séculos de escravização do povo negro. E depois desse período de escravização, a gente pode dizer que acabou essa escravização? Não, né? Ela só mudou de formas, né? A gente vê que o povo negro ainda está nos subempregos, ainda está nas periferias, ainda é a maioria na população carcerária, na população de comunidades. Então, como que a gente vai pedir uma valorização da pele negra, uma valorização da cultura negra, se a gente vive numa sociedade que possui um racismo estrutural, né? Que estruturalmente já não valoriza o negro. Então, como é que a gente vai pedir uma coisa que a gente não ensinou? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar
nos nossos alunos, né? Como é que a gente vai pedir que essa nossa aluna negra, jovem negra, saiba que ela pode muito mais do que ela pensa, saiba que ela pode ir para qualquer lugar que ela queira ir, se a gente não ensinou isso para ela, se a gente não construiu esse conhecimento para ela. Por isso que é tão importante essa discussão do currículo, talvez seja uma das discussões mais importantes na educação, né? O currículo, e posteriormente, acredito que as escolas talvez tenham que reestruturar os seus PPPs, justamente para pensar qual é a realidade daquele currículo para aquela escola, o que a gente pode fazer. A partir desse currículo, o que podemos fazer? Será que podemos fazer projetos interdisciplinares relacionados à raça e gênero? Será que podemos fazer uma aula específica para isso? Será que não sei, né? Daí é da particularidade de cada escola mesmo. Aline, sem dúvida é um desafio grande, mas que a gente precisa repensar, e eu acho que a gente tem, como você disse, né, a faca e o queijo na mão. A gente, de posse desse conhecimento e de posse desse debate, a gente pode avançar muito, porque o momento é esse. Se a gente está discutindo isso agora, né, e a gente deixa passar, de certa forma a gente nos tornamos coniventes, né? Quando a gente vê situações de machismo, de racismo, de qualquer tipo de violência, a gente não faz nada, e não só no sentido da denúncia, da formalização, enfim, mas quando a gente não age, não volta o nosso trabalho, o nosso olhar de mudar o nosso entorno para, enfim, tentar diminuir essas questões, na verdade não diminuir, é lutar para erradicar mesmo, né? Sim. A gente acaba fazendo com que isso enfim, se perpetue. Então, é uma convocação mesmo, né, que a gente precisa nos entendermos como educadoras e educadores para a gente, de fato, promover uma cidade, né, que é muito mais do que uma gestão de um prefeito, é muito mais do que uma marca de uma secretaria, né, mas é, de fato, construir uma sociedade, né, que todas e todos possam viver da melhor forma possível, né, construir a sua vida com dignidade humana, com acesso, né, com seus direitos efetivados e que todo mundo possa conviver da melhor forma possível. Né, a gente tem mais outros comentários, gosto muito, agradeço todo mundo que está fazendo os comentários, eu tento considerar todos para a gente poder colocar todo mundo aqui no debate, né? A Ângela Márcia Ferreira da Silva, nossa grande Ângela, diz: desistir nunca, estamos aqui para fazer a diferença. Chega de reproduzir o racismo, basta, e lute como uma garota, diz a Ângela. Isso aí. Né? A Janete Straioto nos diz a importância de trabalhar a interdisciplinaridade como o tema o ano todo. Isso mesmo, não é só em datas comemorativas, né, para a gente cumprir calendários e agendas de datas festivas, mas sim trazer esse debate e fazer com que ele possa participar, enfim, de toda a discussão. Eu acho, Pedro, que isso é muito importante, acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, né? De não ser só alguma coisa para cumprir, mas que porque, né, às vezes se exige que se cumpra alguma coisa na semana do 20 de novembro ou coisa do tipo, mas que seja só uma consequência do trabalho feito desde o início do ano, né? Que seja só o momento, talvez, de mostrar o trabalho para a comunidade, mas que essa discussão seja feita desde o início, e é super possível fazer uma discussão dessa no ensino infantil, por exemplo. Nós temos vários livros infantis que falam da valorização do cabelo crespo, temos vários livros infantis que falam da valorização da pele negra, da valorização das mulheres, e que é uma linguagem voltada diretamente para o público infantil, e que eles entendem, as crianças entendem, a gente acha que elas não entendem, mas elas entendem, elas estão muito mais espertas que a gente nessas questões. De fato, eu acho que a educação infantil enfim, a educação como um todo, né? Enfim, enquanto a gente está vivo, a gente pode nos transformar e transformar nossa realidade. Mas tem um lugar onde a gente pode começar, de fato, a não formar esse cidadão, mas já fazer com que as crianças se tornem cidadãs na medida em que elas estão vivas, né? Começa nesse espaço institucional da educação infantil. A Stephanie Ramos, que já tinha feito um comentário acima, abordando as questões também da intolerância religiosa, né, enfim, das religiões de matriz africana especialmente, é aquilo que eu sempre falo, né? Você nunca vai ver um templo budista pegar fogo, você nunca vai ver uma igreja católica saqueada, nem qualquer outra, enfim, religiosidade cristã, mas a gente vê constantemente casos de casas de matriz africana sendo devassadas, em Colombo mesmo, recentemente, né, picharam na porta do terreiro Deus é Mais, como se nós, povos de santo, né, não professamos nossa fé, não acreditamos, não estamos de acordo com, enfim, com os princípios que regem, né, enfim, a nossa espiritualidade.
Mas não só esse comentário, a Stephanie também diz que é uma questão importante para a gente pensar o gênero, Aline. Ela diz assim, pensar as questões de gênero como relação à maternidade também, já que fui em entrevistas de emprego onde me perguntaram se eu tinha onde deixar a criança ou se eu não ia me atrapalhar a chegar no horário. O pai da minha filha nunca foi questionado sobre isso, né? E aí tem aquela coisa do pai herói, né? Quando o pai é solo, que cria o filho sozinho, né? Em tese sozinho, né? Ninguém cria ninguém sozinho, no certo sentido, mas quando o pai, né? Essa figura do pai tem o seu filho, enfim, e não tem uma companheira ou qualquer outro auxílio nesse sentido, é valorizado, é endeusado, e a mulher não está nesse mesmo lugar, né? Então a Stephanie faz essa consideração aí, que é bastante Poxa, importante, uma coisa para a gente pensar também, né? sim, essa questão é muito interessante também, e é uma luta feminista, né, da atualidade, sempre foi uma luta e continua sendo uma luta. Eu não tenho filho, mas eu tenho muitas amigas que têm filho que são sempre questionadas nas entrevistas de trabalho sobre onde vão deixar os filhos, se pretende ter mais filho ou não. E em nenhum momento os companheiros delas, quando falam que têm filhos, em nenhum momento eles são questionados, né? Ou essa questão que você diz, né, ou do pai que ajuda, né? Ah, o pai ajuda com lá, sei lá, R$ 200 por mês. Fala, poxa, mas em que momento, né, que isso é uma ajuda de fato para a criança? E desde quando a ajuda financeira assim, é necessária, claro, mas não é só isso que precisa, né? Precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda de cuidado, de tudo. Uma ajuda não, uma obrigação, porque o filho também foi feito por ele. Então, essas questões, é por isso que a gente diz também que o machismo ainda é estruturante, né? Então a gente ainda vive umas questões que parecem muito básicas, né? Pensa, você vai perguntar para a mãe onde vai deixar o filho, por que não pergunta para o pai também? É muito básico isso. Por que não é questionado para o homem, né? Em pleno 2020, a gente ainda tem que ficar falando onde vai deixar o filho, se pretende ter filho, se não pretende. Uma mulher que fala que está com uma dor de estômago ou está enjoada, já logo, tá grávida. Poxa, não, existem várias outras coisas que eu posso ter nesse momento também. Então, essas questões da maternidade, eu acho que agora no home office, né, a maioria, a população aí agora no home office, eu acho que talvez esteja mais gritante ainda, né? Porque é a mãe que traz casa à mercê de uma empresa, faz reuniões virtuais, mas a criança está ali, a criança está vendo a mãe, a criança vai pedir cola, a criança vai chorar, não tem um auxílio ali. Então, isso aí está escancarado na nossa cara, agora que a gente está no home office e está entrando na nossa intimidade, né? Os nossos colegas profissionais estão entrando na nossa intimidade, porque está aqui no quarto, está ali na sala, está aqui dentro da minha casa. Como não tem como simplesmente fechar a porta e deixar a criança berrando ali, ali no corredor, né? Então, essas questões da maternidade, nossa, é muito importante. E isso também é uma questão para pensar no currículo, né? Não só as questões da maternidade, mas a questão de uma maternidade compulsória, né? Se você é mulher, você se realiza sendo mulher no momento que você tem um filho. Como assim você, mulher, não quer ter um filho? Como assim você decidiu isso? Como assim você preferiu decidir sobre a sua carreira? Ou você preferiu, sei lá, fazer o que você quiser, viajar pelo mundo? Ou não quer ter filho, pronto. Não quer casar, não quer ter filho. Então, essa maternidade compulsória, esse casamento compulsório, isso também deve ser considerado, né? No nosso currículo, no currículo de vocês, porque é nessa idade, principalmente ali no início do Fundamental 1, que as meninas começam a querer se espelhar nas mães, a se espelhar nas professoras, e daí tem meninas que já falam assim, não quero ter filho, não quero casar e pronto. E sempre são julgadas, até mesmo pelas professoras, daí você fala, poxa, o que a gente está contribuindo? E daí entra numa provocação que é para todas, inclusive eu, porque, como o Pedro disse, né, quando a gente está respirando, a gente está se desconstruindo, né, nunca ninguém vai estar 100% desconstruído, vai ser uma pessoa que vai falar, olha, isso aqui tem que ser feito dessa maneira, e dá tudo certo. Não, a gente está sempre se desconstruindo. Provoco todas nós, profissionais da educação, mulheres profissionais da educação, a pensar como que a gente contribui no nosso dia a dia, nos nossos comentários, nas nossas aulas, no jeito que a gente olha para a criança, no jeito que a gente cuida da criança, no jeito que a gente responde uma pergunta para a criança, no jeito que a gente lida com brigas dentro da sala de aula ou coisa do tipo. Como é que a gente contribui para a luta antimachista e antirracista dessa maneira? Será que às vezes a gente não solta um comentário? E essa é a hora de pensar mesmo, assim, sabe? E não se culpar por isso.
porque justamente a gente vive numa sociedade que estrutura isso, né? Então, será que essa é a hora da gente pensar nas nossas atitudes e pensar assim, poxa, será que eu poderia ter agido de outra forma? E se eu poderia ter agido de outra forma, então quando acontecer de novo, eu vou agir dessa outra forma. E isso é importante, essa desconstrução que vai acontecendo. A gente não precisa estar 100% pronto e jamais estaremos 100% pronto, e o currículo jamais vai estar 100% pronto. Ele também vai ser uma construção. Então, esse currículo que vocês vão fazer agora, que vai valer por 10 anos, vai ser base para o próximo, que talvez pense em sociedades mais democráticas, mais plurais ainda, e para os próximos e para os próximos. E que maravilha isso. O pontapé inicial já é a coisa mais importante que tem, né? Já é o início, né? Aline, a gente estamos nos aproximando em quase uma hora de live, temos 50 minutos, né? O tempo corre, parece que vai demorar uma eternidade, mas a gente vai conversando, vamos nos envolvendo nos assuntos e o tempo passa mesmo. Gostaria, mais uma vez, então, de agradecer a sua participação, né? Dizer que é muito importante para nós esse debate, ter você conosco na nossa rede, né? E nos provocando a pensar essas questões, né? Temos aqui muitas participações. Eu gostaria depois de pedir para você, depois da live, visitar esses comentários, fazer as suas considerações, porque é uma estratégia que a gente tem feito. Quando a gente não consegue tratar dos assuntos direto na live, a gente volta, faz os comentários enfim, que as pessoas que ficaram, né? Enfim, tem muita coisa, a gente querendo, a Eliana mesmo diz um pouco, né? Gostaria de ouvir um pouco sobre a cultura artística, onde vemos a influência africana como exemplo, como, por exemplo, o carnaval. Eu já ouvi muitos absurdos relacionados a esse investimento, né? A Aline também, que é uma produtora cultural, inclusive a gente já recebeu uma exposição que a Aline promoveu, que foi a Saia que Gira, que ficou lá na subprefeitura no ano passado, por mais de um mês, se eu não me engano, né, mostrando a presença negra em Curitiba, aqui na região metropolitana, com as passistas de escolas de samba. Foi uma experiência muito bonita, né? A Valéria Schwartzbach Miglioranza, a nossa também colega da secretaria, nossa grande parceira da EJA, nos diz: precisamos fortalecer o direito das nossas crianças para que agora e futuramente possam assumir igualmente papéis importantes na nossa sociedade. Uma criança bem instruída vai ser um adulto que não tem medo de se impor diante de uma sociedade desigual. Né? Lembrando, e aí eu me lembro que a Valéria é a nossa profissional que também está atenta às questões da EJA. Quando a gente fala da educação integral, a gente alarga nosso entendimento e sabemos que temos muitas educandas, né, na nossa rede que são jovens e adultas, né? E aí a gente sabe de muita história de vida, assim, que as pessoas, e eu lembro de um livro que foi feito pela EJA, né, de muitos relatos de várias educandas dizendo que não puderam estudar e só estão estudando agora com seus 60, 50, depois de terem seus filhos, porque o pai não deixava, o marido não deixava, enfim, só estudava o super básico para, enfim, para poder trabalhar. E aí a gente vê essas questões atravessando toda a nossa vida, né? Então, enfim, gente, muitos comentários, tem, enfim, muita gente aqui considerando coisas. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está fazendo seus comentários. E, Aline, eu te passo... Olha o Gabriel aparecendo. Eu te passo... trabalhar de casa é sempre um sonho, né? Eu te passo a palavra para suas considerações finais, enfim, para você indicar coisas, para você fazer leitura, enfim, o que você quiser fazer, a hora é essa. Ok. Vou comentar da Eliane também, né? Minha colega, não posso deixar ela assim, sem comentários. Sobre as propostas artísticas voltadas para a população negra, né? Ela citou o exemplo do carnaval. De novo, né? E a gente vai bater nessa tecla e vai ser muito chato, vocês não vão mais aguentar ouvir a gente falar do racismo estrutural, porque ele estrutura até mesmo o nosso gosto pela cultura, a nossa cultura do nosso país. Então parece que toda vez que a gente fala de uma manifestação artística do povo negro, tem uma conotação negativa, né? Uma conotação de muito corpo, pouco intelecto, coisa do tipo. O carnaval, daí a gente já remete às mulheres, a gente já remete a poucas roupas ou coisa do tipo. Enfim, né? Sempre conotações negativas. Então também cabe à escola trabalhar essas manifestações culturais do povo negro, não dessa maneira de senso comum, né? O carnaval como um investimento que não deveria ser feito porque não traz nada, mas não digo a essência, né? Não sou muito
existencialista, mas com essa ideia de trabalhar qual é a história por trás disso e não a fama que tem hoje, né? Mas a história por trás disso. Nós temos várias manifestações culturais do povo negro que são super legais, né? Por exemplo, as histórias orais, enfim, a capoeira, né? Enfim, várias outras, né? O carnaval também, né? O carnaval que foi uma apropriação também, né? Várias outras que a gente pode trabalhar com os alunos de uma maneira que não seja do senso comum, de uma maneira que seja do senso crítico, porque eu acho que esse é o nosso principal papel como educador, e volto nessa questão lá do início, né? Uma vez que você fale, conte a história sob várias perspectivas, você vai ter um aluno, uma aluna crítica, com senso crítico, né? Que vai conseguir olhar para uma situação de racismo, para uma situação de machismo, e vai conseguir entender como é que vai ter que agir, o que vai ter que fazer, o que não vai ter que fazer, vai entender que aquilo, o que está certo, o que está errado, né? Enfim, não sendo um juiz da moral, mas entendendo que aquilo oprime algumas pessoas, e se oprime, então não deveria existir, simples assim. Então, se a gente instrui, né, como falaram os instruídos, né, instrui alunos e alunas para um senso crítico, a gente já faz todo o papel, mas para eles terem senso crítico, a gente também precisa ter, né? Como é que a gente vai ensinar para eles uma coisa, sabe pouco, né? Então, por isso, essa discussão do currículo ser tão fundamental assim. Eu quero encerrar com um poema, gosto de poemas, de uma mulher chamada Conceição Evaristo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma escritora negra brasileira, sensacional, tenho vários livros dela aqui, o que eu mais indico é esse, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, tudo tem em PDF, tá, gente? É bem, bem tranquilo. Esse poema se chama Vozes Mulheres, e eu acho para mim, ele dá uma certa esperança de que as coisas vão mudar. Então, eu acho que para a gente terminar uma live com o título de Currículo, Raça e Gênero, que é tão difícil de colocar no currículo esses temas, e que é tão difícil para a gente mesmo discutir esses temas em sala de aula, porque, como eu disse, são temas tabu, eu acho que a gente tem que ter uma esperança mesmo. É isso que a gente tem que ter, uma esperança, mas não uma esperança só por esperança, né? Uma esperança junto com o senso crítico e junto com a ação, que é isso que vocês estão promovendo. Então, eu vou ler esse poema. A Conceição Evaristo, ela tem, só para vocês entenderem o contexto do poema, né? Ela tem mais ou menos os seus 65, 70 anos. E nesse poema ela vai falar da ancestralidade dela e da esperança que ela tem na próxima geração. Então, vou ler para vocês. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. É de um livro de poemas de recordação e outros movimentos. Esse poema é maravilhoso porque ela coloca justamente a esperança na próxima geração, que é essa geração que vai recolher todas as vozes de todas as mulheres negras que foram caladas durante o tempo e vai se fazer ouvir nessa geração mesmo, e é isso que eu acredito. Obrigada, gente. Boa tarde. A Conceição Evaristo é grandiosa. Ela né? mexe, né? Ela mexe com a gente. A Conceição Evaristo é grandiosa. Grandiosa. É demais. Mas, enfim, gente, mais uma vez, Aline, então, gostaria de agradecer a sua presença, te convidar para voltar mais vezes para a gente fortalecer esse debate, né, para a gente poder ampliar essa discussão que é tão séria, tão profunda e tão importante, né? Como eu disse na live da semana passada, a gente não vai dar conta nunca de esgotar esse assunto em 1 hora de live, né? Que a gente precisa sempre revisitar e tem que ser um tema constante, ele não pode aparecer como ocasional, assim, a gente discutir só em datas, né? A gente tem que discutir sempre
porque o machismo, o racismo, os preconceitos em relação à pessoa com deficiência, as pessoas LGBT, elas são estruturais na nossa sociedade. E se a gente não nos repensarmos, né, e não criarmos outras oportunidades e outras formas de entender essas diversidades, a gente não vai sair desse buraco onde a gente está. Então, gostaria de agradecer a sua participação aqui luxuosa, glamourosíssima conosco, agradecer todas as pessoas que comentaram, tem muitos comentários aqui, eu acho que muitos comentários muito pertinentes, que eu acho que a gente pode ler também, depois todo mundo que está aqui, como exercício de também refletir sobre o tema, muita gente escrevendo coisas muito pertinentes, né? Agradecer também ao professor Rodrigo, que está aqui nos bastidores, né, fazendo a transmissão dessa live, e convocar todo mundo, então, mais uma vez, para a gente poder, sim, nos encararmos e nos assumirmos enquanto pessoas que têm o poder nas mãos, no sentido de transformar essa sociedade. Né? O Paulo Freire, ele nos diz uma coisa que a gente tem que levar para a vida. A gente precisa enxergar o ser humano com a sua potência inventiva do amor, ou seja, a gente precisa ver no ser humano o amor. E não é um amor meio besta, apaixonado, assim, é um amor que também é importante às vezes, né? Mas é um amor com a essência humana, né? Com a emancipação do ser humano e na construção de uma sociedade que, de fato, seja, enfim, saudável para todos e todas, né? Que a gente não possa, enfim, padecer sobre as violências. Então, é a hora, sim, de nos assumirmos, de convocar esse amor pela humanidade e fazer com que a transformação passe pela educação, passe pela cultura, passe dentro das nossas casas, né, que a gente possa construir horizontes mais plurais, que é isso que importa. Então, muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui. Aline, muito obrigado mais uma vez por esse crime. Eu e a Aline somos parceiros de crime, né, falar, várias dobradinhas por aí, temos capítulo de livro publicado sobre Lélia Gonzalez, procurem, a gente está sempre por aí nas rodas de conversa, né, a Aline também, nossos amigos e os professores também aqui da nossa rede, a quem eu já agradeço, e é isso. Amanhã, às 8h30, temos uma live com também uma outra grande amiga, a Nicole. A Nicole vai falar um pouco sobre a espiritualidade, né, nesse tempo de pandemia, como que a gente pode trabalhar com as nossas espiritualidades. E na live seguinte a gente traz uma boa prática de uma das unidades educacionais aqui da cidade. Então, convido a todas e todos para prestarem atenção nas nossas lives e usá-las como um espaço de formação para a gente sempre avançar no debate. Né? Então é isso. Muito obrigado, Aline. Beijo, gente, muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada, Pedro, pelo convite, pessoal, Jussier, Robson, pessoal ali de Tamandaré, obrigada a todos e todas que assistiram, que contribuíram com os comentários, vamos continuar conversando, eu vou ler os comentários de vocês, vou prometer que eu vou ler todos, hein? Vou ler e vou comentar os comentários e vamos continuar conversando aí. Obrigada. Então é isso. Beijo, valeu, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e até daqui a pouco.